Olá pessoal, aqui estão dois fatos óbvios. A limpeza é uma coisa muito importante e a saúde é algo que todos precisam cuidar. Isso não é porque os nossos pais ou os médicos mandam, mas porque de outra forma as coisas podem acabar de um jeito muito ruim. Sérios problemas de saúde, um caos total por todos os lados. É pouco provável que alguém sonhe com esse futuro. Quer ver alguns exemplos? É fácil. No vídeo de hoje mostraremos algumas histórias sobre pessoas que não ligavam muito para sua higiene e nem para sua saúde. Vamos lá. As crianças adoram explorar o mundo ao seu redor e às vezes isso as deixa um pouco enlouquecidas. Por exemplo, algumas delas colocam objetos estranhos em seus ouvidos e narizes, provavelmente só para verificar se eles cabem ou não. Um belo dia, um menino chamado Luiz disse à sua avó que ele tinha colocado um lápis no ouvido e ele decidiu compartilhar essa informação com ela somente uma semana depois de que o lápis foi enfiado na orelha. É claro que a avó levou o menino ao hospital imediatamente. Afinal, isso era realmente perigoso. Um objeto estranho no ouvido, ainda mais algo tão grande, poderia levar a consequências irreversíveis. Por exemplo, uma infecção séria no ouvido que afetaria o equilíbrio e a coordenação de Luiz. Além disso, o menino poderia simplesmente ficar surdo. De acordo com a criança, o lápis que ele colocou no ouvido era muito pequeno. Quando o médico pegou o instrumento para retirar o objeto, não encontrou nenhum lápis. Vocês têm que concordar que é difícil esconder um lápis no ouvido. O que o médico encontrou, na verdade, foi uma velha bateria de relógio. Luiz confirmou que este era o tal lápis que ele colocou no ouvido. Por que ele chamou isso de lápis, nós não temos ideia. A avó disse que não sabia de onde a criança tinha tirado a bateria e nem como ela foi colocada no ouvido do seu neto. Bem, esperamos que ao menos o Luiz saiba. Infelizmente, este experimento com o próprio corpo teve consequências. A bateria rasgou o tímpano da criança, mas o médico assegurou a Luiz que não era tão assustador quanto parecia, porque a membrana acabaria se recuperando sozinha e não permitiria que ele voltasse a colocar outras coisas no ouvido. Qual é a moral dessa história? Bem, cuide da sua saúde e tenha cuidado com lápis, relógios e baterias. Escovar os dentes todos os dias é muito importante. Não, sério, seus pais estavam absolutamente certos quando mandavam você para o banheiro de manhã e antes de dormir. Isso é ensinado desde cedo para evitar que as pessoas fiquem sem dentes antes da velhice e, ao mesmo tempo, evitar que estraguem sua vida inteira. Foi isso que aconteceu com este cara chamado Jay. Infelizmente, não sabemos como foi sua infância, mas sabemos com certeza que Jay nunca escovou os dentes ou usou fio dental em sua vida. Os pais dele não o encorajaram a fazer isso. Pelo menos é isso que ele diz, e os dentes dele também dizem muito. O Jay ama refrigerantes. Agora podemos entender melhor por que seus dentes estão nesse estado tão terrível. Para tentar resolver este problema de alguma forma, Jay se inscreveu num programa chamado Tenho Vergonha do Meu Corpo. Após um exame, o dentista constatou que pelo menos 11 dentes deveriam ser extraídos, pois já não podiam ser tratados. Implantes foram colocados no lugar dos dentes danificados. Este não é o processo mais rápido e certamente não é o mais agradável. Uma base de titânio é aparafusada ao maxilar para fazer o papel das raízes dos dentes. Acrescente a isso o trabalho que precisou ser feito nos outros dentes e fica claro por que o processo de transformação de Jay levou vários meses. Para as pessoas que têm medo de dentistas, um tratamento desse parece um pesadelo sem fim para o qual a pessoa decide ir voluntariamente. Jay sobreviveu bravamente a esse teste. Como recompensa, ele ganhou um sorriso branco como a neve e, para essa ocasião, até mudou o cabelo e fez a barba e o bigode. Não é de se estranhar, afinal, esse cara já não precisava mais esconder o rosto atrás dos pelos, nem precisava esconder sua insegurança e seus dentes danificados. O Jay agora trata seu novo sorriso com muito mais cuidado. Ele escova os dentes 2 vezes por dia e usa fio dental. Ele agora se sente muito mais feliz do que antes, claro. Você já sonhou em morar em um castelo? Nos dias atuais, porém como nos contos de fadas, bem, ou pelo menos como em um clássico da literatura inglesa, uma mulher chamada Cornelia Bailey decidiu ir mais longe e não apenas imaginou como seria ter seu próprio castelo, mas conseguiu comprá-lo. Em 1986, ela adquiriu o Plastag, uma residência que é considerada um dos melhores exemplos de arquitetura jacobina no país de Gales. A compra custou à mulher quase $100 mil e mais um monte de gastos em reformas, mas no final o lugar foi aberto ao público. Acreditava-se que o castelo e o bairro eram habitados por fantasmas.
Além disso, o castelo de 400 anos abrigava uma coleção de móveis antigos, louças de porcelana, objetos de arte significativos e pinturas criados desde o século 17 até os tempos modernos. Ou seja, um verdadeiro museu que não mudou muito nos últimos anos, seja externa ou internamente. No entanto, quando os recursos financeiros da Cornélia começaram a se esgotar, ela simplesmente não pôde manter o castelo em boas condições. Nos últimos 29 anos, ninguém fez uma limpeza geral nele. Imaginem só, mais de um quarto de século. Os colchões e as roupas de cama não eram limpos há mais de 100 anos. Depois que o aquecedor e o fogão da casa quebraram, Cornélia deixou de usar água quente e de se banhar. Isso durou 3 anos. Pode-se dizer que a mulher realmente se aproximou do modo de vida de uma pessoa dos séculos passados. A sujeira, a poeira e as teias de aranha penduradas nos cantos dos quartos começaram a assustar os turistas. Por outro lado, Plaza não estava entulhado, nenhuma única coisa moderna ou desnecessária foi colocada nele. O castelo apenas ficou muito negligenciado. Parecia que era impossível viver nele e que uma faxina levaria pelo menos alguns anos. Halley e Dunn, apresentadores do programa inglês Obsessive Compulsive Cleaners, vieram ao socorro da dona do imóvel. Não foi nada fácil. Cornélia estabeleceu regras para seus ajudantes. Eles podiam usar apenas água e sabão, nada de produtos químicos para limpeza, nada de água sanitária, nada de desinfetantes. Mas eles superaram o desafio e o antigo castelo ficou tinindo. Mesmo se você nunca usou cosméticos na sua vida, você provavelmente já ouviu falar que é preciso remover a maquiagem antes de dormir. E isso não é só para não deixar uma mancha parecida com um panda no travesseiro, não. O que acontece é que até as máscaras, batons e sombras da mais alta qualidade não são completamente inofensivos para o corpo. Infelizmente, algumas pessoas simplesmente subestimam o tamanho do problema. Certa vez, uma australiana chamada Teresa Lynch queixou-se a um oftalmologista sobre uma dor nos olhos, acompanhada de inchaço e secreção. As causas desses sintomas podem ser várias, mas o médico ficou impressionado quando encontrou estranhas manchas pretas na parte de dentro das pálpebras da mulher. Nós esperamos que você não esteja comendo agora, porque isso é realmente horrível. Eca. Teresa admitiu ao médico que ela usava rímel frequentemente há mais de 25 anos e que nem sempre o removia, provavelmente por preguiça. E enquanto a mulher dormia com o rímel aplicado nos cílios, ele se desfazia e era absorvido pela mucosa da pálpebra, endurecendo-se. E como isso continuou por vários anos, havia tantas partículas que elas se colavam umas às outras. Como resultado, elas perfuraram a conjuntiva, que é a membrana mucosa do olho, e arranhavam a córnea a cada piscada, o que fazia Teresa sentir como se constantemente tivesse areia em seus olhos. Além disso, os pedaços especialmente grandes de rímel ameaçavam seriamente os olhos da mulher. Se algum arranhão profundo na córnea infeccionasse, Teresa poderia ficar cega. Felizmente, isso não aconteceu, mas esse caso acabou sendo um caso muito incomum na prática médica. Para remover os restos de rímel sob a pálpebra, os médicos tiveram que realizar uma operação de 1h30, durante a qual Teresa ficou sob anestesia geral. Tudo correu bem, os restos de maquiagem foram removidos, mas deixaram sequelas. Para nunca se esquecer do mau hábito, a mulher ficou com cicatrizes nas pálpebras e na córnea. Tudo isso não afetou sua visão, mas definitivamente afetou seus hábitos. Teresa não vai mais tratar sua saúde dessa maneira, muito menos negligenciar a higiene, especialmente quando se tratar de seus olhos. Afinal, é melhor gastar alguns minutos para tirar a maquiagem antes de ir para a cama do que voltar à mesa de cirurgia. Todos sabemos que comer fast food e outras porcarias não é uma ideia muito boa. É claro que mesmo as pessoas que se alimentam direito às vezes não resistem às tentações, mas isso não é nada grave. Mas e aqueles que estão tão acostumados com fast food que nem sequer pensam em como isso pode ser prejudicial? Um dia, uma mulher de 50 anos da cidade chinesa de Guiyang sentiu uma dor forte no estômago, mas não deu importância a isso. Ela estava acostumada a comer alimentos gordurosos e fritos e provavelmente achava que isso era apenas um mal-estar estomacal. No entanto, a dor não passou. A mulher sofreu com isso por vários meses, preferindo se livrar do desconforto com a ajuda de remédios vendidos sem receita médica. Mas brincar com o nosso corpo não é uma boa ideia. Depois de algum tempo, a dor se tornou insuportável. Nenhum analgésico ajudava mais, então a chinesa precisou ir ao hospital. Os médicos examinaram sua vesícula biliar e ficaram surpresos com o que encontraram. No órgão, que estava bastante aumentado, encontraram um grande número de pequenas pedras com um diâmetro de até 8 milímetros. E se você acha
acha que isso não é muito grave, você está enganado. Demorou mais de 1 hora para as enfermeiras contarem todas as pedras. Havia mais de 2.000 delas. Uma única pedra pode causar uma dor insuportável a uma pessoa. A paciente levava um estilo de vida pouco saudável já há cerca de 3 anos, pois estava desempregada. Ela acordava tarde, pulava o café da manhã e sua dieta se baseava em alimentos gordurosos e fast food. Isso foi o que os médicos consideraram a causa da formação de um número tão grande de pedras. Afinal, muitas vezes a ocorrência de pedras no corpo humano está associada a níveis elevados de colesterol, que por sua vez está associado à ingestão de alimentos gordurosos e nocivos. O risco só aumenta com um estilo de vida sedentário. Por isso, não é surpreendente que a mulher chinesa tenha acabado na mesa de operações. Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida, a paciente se recuperou após a operação e provavelmente mudou sua dieta. Pelo menos é isso que esperamos.